Bolsonaro mexeu uma peça e colocou o sistema em xeque. A decisão de Jair Messias Bolsonaro de lançar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República não é apenas um movimento político, é uma afronta direta ao sistema que hoje domina o país. Um sistema liderado pelo PT, pela esquerda e por toda uma estrutura que se consolidou no poder desde o retorno de Lula, principalmente o Centrão. É uma mensagem clara: o enfrentamento que começou em 2018 não será abandonado, mesmo com Bolsonaro preso, isolado, enfraquecido fisicamente e emocionalmente, morrendo na cadeia enquanto o país assiste. O Centrão esperava outra coisa e, por isso, todo o rebuliço desde o lançamento da candidatura de Flávio. Queriam domesticar o legado bolsonarista. Queriam um candidato de centro com discurso moderado, mas carregando o selo de Bolsonaro para conquistar a base conservadora. Era o plano perfeito: usar a força do bolsonarismo, mas entregar ao poder um presidente dócil, maleável, administrável. Um presidente que garantiria ao Centrão aquilo que eles sempre buscam: acesso ao núcleo de poder, a caneta principal, aos cargos estratégicos. E lembre-se, Bolsonaro está preso com a anuência política do Centrão em sua grande maioria. Mas Bolsonaro recusou esse jogo. Quebrou a estratégia e dobrou a aposta. E fez isso da forma mais radical e inteligente possível, lançando o próprio filho. Esse movimento atordoou o Centrão e cortou a ponte que eles tentavam construir. E o porquê era muito simples de ser entendido. Não existe candidatura de centro com força real, gente. Não existe alternativa viável que não esteja ligada diretamente ao Bolsonaro ou ao Lula. Dizer que o país terá uma opção que não seja nem direita nem de esquerda é pura ilusão, conversa para boi dormir. O Centrão / sistema quer e precisa tirar Lula do poder, mas isso não é possível sem o apoio de Bolsonaro. Ou seja, a tentativa do sistema de intimidar o Bolsonaro com a prisão e fazê-lo render seu sistema deu ruim. O Brasil votará em dois polos. Sempre foi assim nos momentos decisivos e será assim mais uma vez em 2026. E é bom que seja assim, que espalhemos as brumas da hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vou insistir: a direita só tem um aval possível, o de Jair Messias Bolsonaro. Sem ele, nenhuma candidatura se legitima, nenhuma liderança conserva força nacional, nenhum nome se sustenta. E a esquerda só tem um líder real, o Lula. Não existe alternativa sólida ao redor dele. Não existe outro nome capaz de ocupar o lugar simbólico que controla toda a máquina política de esquerda. E é por isso que a candidatura de Flávio Bolsonaro tem um significado estratégico muito profundo. Ou sentam e negociam com Bolsonaro, que agora responde pelo nome de Flávio, ou então o país inteiro sucumbirá, inclusive o Centrão. E esse acordo passa, creiam nisso, pela aprovação do PL da anistia, ampla, geral e irrestrita. Ou alguém em sã consciência acredita que o Brasil sobreviverá a mais um mandato do Lula e do PT? Se não negociarem com Flávio, se não retrocederem, então terão que pagar para ver. E verão. Flávio Bolsonaro não é apenas uma aposta eleitoral, ele é um teste histórico. Mas vamos lá, se o acordo não chegar e tudo ficar como está, Flávio disputará as eleições. Se perder, o ciclo do bolsonarismo pode sim se encerrar. Não por falta de base popular, mas porque a narrativa de continuidade desmorona e o sistema retomará o controle total do jogo político, empurrando o conservadorismo para posições marginais e periféricas. O bolsonarismo, que definiu a política brasileira desde 2018, pode se tornar apenas em memória e ressentimento. Mas, e se o Flávio vencer? E se o nome Bolsonaro ecoar e atingir mentes e corações tomados por indignação, por inconformidade e dispostos à resistência? E se ele transformar essa energia reprimida em voto, em mobilização, em virada? E se fizer tudo isso sem o Centrão, como seu pai fez em 2018? Então nascerá um novo ciclo. Um ciclo em que o bolsonarismo e a direita sobrevivem à ausência física do seu líder. Um ciclo em que o sistema é obrigado a reconhecer que, mesmo preso, Bolsonaro continua sendo o maior líder político do país. Enfim, essa é a questão central. Flávio não é apenas um candidato, ele é o instrumento de continuidade de um movimento que se recusa a morrer. Ele carrega a responsabilidade de manter viva a bandeira da direita que se formou em torno do seu pai.
A candidatura de Flávio é, portanto, um grito político, um aviso, uma ruptura com o projeto do Centrão de domesticar o bolsonarismo e usá-lo como trampolim para voltar ao poder por trás e por vias ainda mais covardes. Mas tudo tem um preço. O próprio Flávio já disse isso. E o preço é a anistia. É contra esse abuso de poder instalado no Brasil que colocou na cadeia pessoas inocentes injustamente com penas absurdas. Ou é isso, ou a candidatura de Flávio. Se Flávio tornar-se realmente candidato, será pelas mãos de Deus. E aí o povo vai escolher entre Flávio e Lula qual o modelo de país que queremos, qual visão de poder nos interessa. E essa escolha começa agora com a decisão de Bolsonaro, com a entrada de Flávio no jogo sucessório, com a quebra definitiva de ilusão de neutralidade. E anotem, quem não entender a dimensão desse movimento ficará para trás. Bolsonaro vive e vai disputar as eleições de 2026.